com o Vasco que ontem foi a Vila Belmiro. Cara, o que foi aquilo diante do Peixe? Aconteceu um negócio bem ruim, cara. Rapaz, conta tudo pra gente, Breno Monsef. Vamos lá, né? 4-1 pro Santos, um placar que até assusta, ainda mais pela forma que foi, o Vasco tomando 2 gols no finalzinho do primeiro tempo, quando tava buscando a reação na partida, acabou que saiu derrotado na Vila Belmiro ontem por esse placar de 4-1. O Vasco fecha a sequência de confrontos diretos no Z4 com um empate com o Bahia, 2 vitórias contra Curitiba e América Mineiro e a derrota pro Santos. 7 pontos em 12, ou seja, 58% de aproveitamento. Com isso, o Vasco saiu do Z4, pelo menos por hora. E o técnico Ramon Dias faz um balanço desse período e diz que o Vasco não vai se entregar, até porque quando ele chegou, o Vasco estava praticamente rebaixado na lanterna do Brasileirão. No estamos derrotados, al contrario, estamos orgullosos del equipo, de la gente que nos acompaña y vamos a seguir peleando. Tenemos las puertas tan abiertas para seguir peleando. Tenemos mucho coraje, muchas ganas de seguir, mucho entusiasmo. La gente nos acompaña, vamos a jugar de local en nuestra cancha. Así que vamos a seguir peleando. Esto recién empieza. No hay que desanimarse porque una derrota no puede borrar todo lo bien que hicimos. Porque cuando llegamos estábamos últimos. Ya estaba casi descendido. Y ahora estamos peleando y seguimos siendo... Nadie dijo que ya estábamos salvos. No, al contrario, hay que seguir peleando. Pero estoy muy orgulloso de los jugadores, del club, de todo. Así que seguramente vamos a pelear hasta el final. Então tem a palavra do Ramon Dias. Só um detalhe, né? Pablo Verratti, mais uma vez marcando. 7 gols e 1 assistência em 9 jogos. Outro detalhe, teve a confusão. A gente acompanhou a confusão durante a partida. O Medel foi expulso, jogadores do Vasco pilhados. O Ramon Dias, até em outra fala na coletiva, ele frisou muito nessa tecla que isso não pode acontecer, até porque o Vasco ele não pode se entregar. Hoje, se o Goiás pontuar contra o Botafogo mais tarde, o Vasco volta pro Z4. O Vasco é o 16º com 26, o Goiás é o 17º dentro do Z4 também com 26. Depois vem Bahia com 25. Então o Vasco vai ter que torcer pelo líder, né? Pro Fogão logo mais no Newton Santos. É claro que Transamérica vai cobrir esse jogo ao vivo aqui na Melhor do Futebol. Enfim, lembrando que o próximo adversário do Vasco é o São Paulo no sábado, em São Januário, 6h30. Inclusive ingressos já à venda e a promessa de mais uma grande festa na Casa Cruz Maltina pro Vasco voltar a vencer e se distanciar do Z4. Ramon Dias falou, ninguém vai se entregar não e o Vasco até o final vai lutar pra sair dessa situação, meu parceiro Bruno Azevedo. Pois o fato é que ontem a gente teve um jogo muito estranho na Vila Belmiro. Um jogo muito diferente, né? Porque, cara, o Vasco fez um bom primeiro tempo. Aí, sinceramente, numa lambança do Pumita Rodrigues, um pênalti desnecessário. Ali há realmente uma situação de interpretação do pênalti. Pra mim foi pênalti. Na minha opinião, houve o pênalti do Pumita. No Marcos Leonardo e aquilo ali pra mim modificou completamente o que seria o jogo. Mas o Vasco, depois do sofrer o gol, ainda permaneceu melhor até o gol do Verratti, né, aos 29, e depois dos 36, 37 o Vasco caiu de rendimento e a partir dali o Santos, principalmente comandado pelo Soteldo, comandou. Um jogo diferente, né, Gabriel? É um jogo estranho, eu gostei da sua definição. É um enredo assim imprevisível, com muita coisa acontecendo no meio do caminho. Sobre o pênalti, pra gente matar logo esse assunto, pro meu gosto de futebol, eu não marcaria. Eu gostaria de deixar o jogo correr mais, mesmo dentro da área. Mas o padrão do futebol brasileiro é marcar esse tipo de pênalti, ainda mais com o auxílio do VAR, onde você vai pra câmera lenta, repete-se o lance 2, 3, 4, 5 vezes. E aí a arbitragem marca. Passa no telão, entendeu, né? Tem a pressão. Isso. Aí pressão time da casa, tudo isso que interfere no futebol. Não tô nem criticando tanto a arbitragem. Quando o Ramon Dias fala na coletiva, o árbitro marcou um pênalti num lance muito fácil. Tentando traduzir, porque tem a diferença do espanhol pro português, eu acho que ele quis dizer assim, um lance muito simples pra ele marcar pênalti. E quem vem de fora do Brasil deve estranhar bastante esse tipo de penalidade marcada aqui. Agora, eu acho que a gente tem que debater, acima de tudo, a infantilidade do Pumita Rodrigues na jogada. Exatamente. O jogador do Santos está caminhando em direção à linha de fundos, mas não na direção do gol. Ele pode chegar, cercar, evita o contato.
muitos árbitros não marcariam esse pênalti. Eu entendo a revolta de alguns torcedores. Ah, Gabriel, critério. Esses pênaltis são marcados contra o Vasco, mas não a favor. Beleza, tu tá caindo na falta de critério de uma arbitragem que é ruim. Mas o jogador já está se encaminhando para uma metade de segundo turno, já deveria ter entendido como funciona a arbitragem aqui no Brasil. E evitar esse tipo de contato. Enfim, eu acho que o que pegou mesmo o Vasco no fim das contas, porque o Vasco conseguiu até buscar um empate, mas o que castigou o Vasco, eu acho que até de maneira severa, foi a desatenção na reta final do primeiro tempo. Eu não tô aqui passando a mão na cabeça do Vasco, não. Acho que foi um primeiro tempo interessante do Vasco, onde conseguiu causar muito incômodo ao Santos, mas o Vasco se desligou. E em várias partidas você se desliga dessa forma, mas o adversário não capricha, o adversário não aproveita. Ontem o Santos aproveitou e construiu uma vantagem de 2 gols no momento que o Vasco meio que deu um apagão. Defensivamente, um Vasco abaixo daquilo que a gente se acostumou a ver nos últimos jogos. Isso ficou muito claro. Permitiu ao Santos o espaço para esticar o placar e deixar uma situação confortável pro segundo tempo. Um gol aos 46 do primeiro tempo e outro aos 47... É o emocional também, né? Dá uma certa batida. E aí você vem no segundo tempo pra buscar reação, aí tem a confusão, o jogo fica muito tempo parado. E aí tem o lance também de um cara extremamente experiente como Medel cair na pilha do Soteldo, poderia evitar, né? Eu acho que quando o Ferreira já chega e dá aquele rapa no Soteldo, ali já é tudo que o Soteldo queria. O Soteldo não pulou em cima da bola como recurso pra tentar evoluir na jogada. Foi claramente para provocar. E quem se sentiu provocado, caiu na dele. Porque aí o jogo parou, beleza. Teve o jogador, o Lucas Leão foi expulso, o Medel foi expulso. Beleza, mas aí pro Santos, né, que tava na frente do placar, interessante, mastiga o jogo, para a partida. Tira um jogador do Vasco, um jogador importante pra sustentar a base defensiva que já não tava tão legal ontem. Entendo, cara, deve ser extremamente chato, né? Você vê o cara tirando um sarro contigo dentro do campo. Mas até que me prove o contrário, o Soteldo não fez nada de ilegal. Não. Então você tá perdendo o jogo, tem que se segurar, irmão. E eu acho que o primeiro erro é o do Ferreira, né? Quando vem e dá-lhe a banda e aí começa a confusão, e aí o Medel também cai na pilha, uma expulsão boba. O segundo tempo acho que foi muito desorganizado, acho que as substituições não funcionaram. Aí, como eu falei, né, o enredo do jogo, como você bem definiu, um jogo estranho, um jogo mastigado. Eu acho que o Vasco, tem que se apegar ao seguinte: qual tem sido o rendimento do Vasco como um todo? Não dá pra se apegar a somente um jogo. Ontem foi ruim. O jogo contra o Santos foi ruim. Não dá pra chegar ao final de um 4-1 contra, você tentar pincelar alguma coisa positiva. Foi ruim, mas no todo, como tem se comportado o Vasco? Repito o que eu venho falando nas últimas semanas. Do meio da tabela pra baixo, quem joga mais é o Vasco. Quem tem melhor rendimento é o Vasco. E como o Ramon Dias bem disse na coletiva, não vai ganhar todos os jogos. Uma pena que a derrota tenha acontecido de maneira tão dura e contra um concorrente direto. Isso é pra se lamentar. Mas a derrota vai acontecer. E o que segue me mantendo confiante é o desempenho que o Vasco tem apresentado na maior parte dos jogos. Você pega um recorte de 4 partidas com 3 vitórias e 1 derrota, é um desempenho mais do que suficiente para livrar o Vasco do rebaixamento. E que essa derrota por goleada sirva de lição, que o Vasco corrija erros, tire lições importantes para não repetir esse tipo de atuação, que pode desestruturar um pouquinho a sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Uma caminhada que pede ao Vasco quase que perfeição. Mas é aquilo, o tropeço vai acontecer, aconteceu, o técnico é experiente, sabe bem como lidar com esse tipo de situação. Eu creio que o Vasco vai ter uma reação rápida no campeonato. E agora o próximo compromisso é contra o São Paulo, mas aí em São Januário, né? Passar por cima do time do Dorival Júnior, né? Jogos em casa pro Vasco, nesse estágio do campeonato, são jogos que exigem vitória. Se você ficar flertando muito com empate em casa, você acaba tendo que levar uma conta para ser compensada como visitante. Então é importante vencer um São Paulo, que beleza, né? Agora tá se concentrando só no brasileiro, mas que claramente alcançou o seu principal objetivo. Uma boa notícia é que o Calleri tá suspenso, não vai poder jogar contra o Vasco. O Calleri tá numa excelente fase, já é um desfalque que pesa do lado de lá. Então o meu raciocínio tem sido esse, né? O Vasco joga em casa, tem que vencer. Fora de casa, claro, pontuar vai ser importante. Mas o Vasco já conseguiu uma mini arrancada, já conseguiu sair do atoleiro, tá ali brigando com todo mundo ponto a ponto, como a tabela indica hoje. Caso o Goiás empate, volta o Vasco pro Z4. E isso era importante, o Vasco estar naquele bolo. Estando naquele bolo é importante, pelo menos em casa, vencer todos os jogos. Também não sei se vai acontecer. É provável que aconteça algum tropeço dentro de casa. Afinal de contas, o Vasco vai receber equipes qualificadas no Rio de Janeiro. Mas nesse momento que você vem de uma derrota por goleada, responder imediatamente seria essencial para evitar qualquer tipo de instabilidade maior.
Olha que o Dilson Vascaíno tá por aqui com a gente. O Cadu Bernardo tá dizendo o seguinte: goleada e olé pra esse fraquíssimo Santos é mais uma mancha na nossa história, mas que sirva pra botar os pés no chão de novo. A sequência é pesada e segue a obrigação de ganhar em casa. Vamos, Vascão, é exatamente isso, né? Sequência pesada, não tem jogo fácil daqui por diante. E se alguém acha que enfrentar Santos ou enfrentar o Goiás, né? O América, que o Vasco já enfrentou e venceu, significa facilidade, não tem facilidade. A gente tá chegando no momento do campeonato que é mais jogo tu encarar um São Paulo que tá ali em meio de tabela, que já tá com a vida resolvida, do que você encarar um Goiás, do que você encarar um Santos, equipes que acabam se superando em termos de luta contra rebaixamento. Eu sei que a tabela indica, né, uma questão básica de quem tá melhor posicionado é um adversário mais forte, mas nem sempre essa regra vai se cumprir.